nosso gráfico diário, na nossa regiãozinha cabulosa ainda, né? A barra de hoje abre aqui dentro, né? Querendo entrar para dentro do ponto de rompimento e logo já tem uma sequência matadora aqui, né? Compradora, e aí chega no topo, né? E não consegue romper o topo. Não consegue romper o topo, a outra barra já devolve tudo, toda a compra, né? E fica um pouco estranho nessa região aqui. Porém, é uma barra também que, né, falha de romper o ponto, né? E ela falhando de romper o ponto aqui, ela começa a dar a intenção compradora. Então tem uma primeira reversãozinha, né, minoritária, vem, testa o fundo de novo, falha e temos a sequência compradora, né? Então a importância de visualizar a barra fechada é visualizar os pontos que a gente olha, né? Então aqui essa barra já demonstrou qual era a intenção teoricamente da próxima barra, né? Próxima barra vendedora, porque ele também poderia ter considerado isso aqui, ó. Esse aqui é o ponto de rompimento, uma nova venda. Mas essa barra aqui fechando para cima, ela já dá uma intenção totalmente diferente, né? Fechando acima, dá uma intenção que a gente gosta de poder visualizar essa barra aqui se formando, né? E quando a gente abaixar os nossos tempos gráficos, a gente vai conseguir ver. Essa barra já muda o ciclo de novo, que teoricamente essa barra aqui tira toda essa pressão vendedora e essa barra aqui confirma que essa barra aqui já não existe mais. Que ela fica com uma intenção compradora e assim a gente tem um movimento. Perna 1, pullback, perna 2. Baixando o nosso tempo gráfico para 15 minutos. 15 minutos aqui, ó, bem cabuloso. O primeiro 15 minutos, olha esse fechamento aqui, ó. Ficou bem indecisão, porque ele vem aqui dar uma beliscada no fundo, no topo, né? Dá uma falhada, parece que ela quer uma intenção vendedora. A outra barra dá continuidade e aí só aqui a gente tem uma mudança, né, de padrão. Opa. Então, topo, fundo. Só aqui a gente tem uma mudança de padrão, não consegue vir, né, no melhor preço. Nos 5 minutos, então, não dá para ver esse melhor preço. E aí chega aqui no fundo, né, falha. 5 minutinhos, 5 minutos. Conseguiram ver essa vendinha aqui, ó? Então, início do dia começa com uma venda, né? Ele falha de renovar o fundo. Na nova sequência, essa barra muda o padrão, né? 9h30 tinha uma notícia. E a gente estava num range, a gente estava fundo no range. Então, essa notícia só adiantou, né, um pouquinho as nossas compras e deu uma volatilidade maior. Mas a notícia em si, a gente sabe que não interfere no nosso gráfico. E aqui a gente tem uma falha de topo e aí começa, né, big up, grande perna de alta, big down, grande perna de baixa, indicando que o dia teoricamente seria lateral, né? Grande perna de alta, grande perna de baixa, correção de mais de 75%, indica um dia lateral. Chega aqui no fundo, falha, já tínhamos indício de um dia lateral, então teoricamente ele considera isso aqui uma trend, vai perdendo a força, perde a força até que rompe, né? Pullback, continuidade. Então aqui, ó, temos um alvinho bem claro, ó, na contagem de pernas, né? A primeira barra que renova a máxima, a primeira barra que renova a mínima. Então, perna 1, pullback, perna 2, quebra de trend, falha de fundo, alvo bem claro aqui, ó. O Rodrigo podia até ter esticado um pouquinho o alvo dele, ó. Perna 2, ó. Agora que vocês já sabem contar as pernas em dias de lateralidade, perna 1, o alvo da reversão é sempre o open da perna 2. Chegando aqui, né, no open da perna 2, temos realização, novas compras, rompimento, pullback, perna 2, aqui, ó. E esse alvo aqui é o do 15 minutos, que é aqui, ó. Nosso alvo do
15 minutinhos. Questo qua. Então, aqui no 15 a gente consegue ver até mais claro, né? Big up, big down, quebra de trend, falha de fundo, perna 1, pullback, perna 2. Claríssimo, né, gente? E o nosso, então, vamos lá para o nosso índice. Nosso índice nos 60 minutos. 60, vamos para o diário para ver primeiro. Diário do nosso índice. A falha de fundo, né? Falha de fundo, pullback. Uma intenção compradora agora, mas ainda brigando talvez nesse range do diário aqui. Ó. Beleza? Então, 60 minutos. Como já estávamos no nosso triângulo expandido, né? Como falamos hoje na abertura, possivelmente aqui já era um alvo hoje, ó. E o que que acontece? Peguei na Austrália, né, gente? Mais uma vez a nossa assertividade aí na leitura antes do mercado. Então, triângulo expandido, perna 1, pullback, perna 2, pullback, perna 3. 60 minutos é isso, 15 minutos. Nosso índice aqui no triângulo expandido. Aqui ficou mais claro ainda, né? Nosso ponto aqui. Ele abre, então, com intenção compradora, né? Porque ele abre aqui, ó. Abrindo aqui, ele está abrindo, renovando um topo, né? Então, ele renovou o topo e não consegue renovar fundo e vê isso aqui. Talvez ele estava olhando isso aqui no dia. Compra fundo. Compra fundo, realiza no topo. Aqui a gente tinha o nosso alvo, né? Então, perna 1, pullback, perna 2, pullback, perna 3. Ou, se tu quiser ler de outra forma, rompimento, pullback, continuidade. Então, ele fez isso aqui hoje. Chega no topo, realização. Chega no fundo, novas compras. E a gente pode ver esse reflexo também nos 5 minutos. Então, aqui, ó, não renovou fundo anterior, eu tenho fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Apesar de ser um pullback bem profundo, eu tenho a minha intenção compradora. Se eu não tenho renovação de fundo, eu não vou nem pensar em vendas, ainda mais nessa região que ele está aqui, né? Uma região de possível um canal, né? Ou se olhar num gráfico maior, um triângulo aqui. Triângulo expandido. Então, compras no fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto e realização no topo, né? Então, renova topo, ele realiza, renova topo, ele realiza. E assim segue querendo uma reversão no fundo, né? Porque no gráfico diário a gente se encontra num fundo. E num gráfico, né, intermediário, que seria o 60 e o 15, a gente tem um range, né? Um range bem complexo, querendo ter intenções compradoras. Por quê? Porque no diário eu estou num fundo, uma região de suporte, estou num fundo e eu não consegui o rompimento para baixo. Então, nessa região eu tenho uma intenção compradora. Começa a aparecer intenção compradora agora. Porém, muito volátil ainda, né? Para os dois lados, porque a gente tem uma perna muito forte e teoricamente está prevalecendo essa tendência vendedora, né? Então, nosso índice, nosso dólar, nosso fechamentinho fica por aqui. Até o próximo.